Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste programa e último de 2023, vamos fazer o balanço do ano civil aos olhos da Igreja Diocesana. Vamos abordar os momentos deste ano tão desafiante que traçou um novo rumo para a Diocese de Angra. Mas antes vamos conhecer as mensagens de Ano Novo dos ouvidores da Diocese. Abrimos com o Padre Marco Sérgio Tavares, ouvidor de Ponta Delgada. É fácil dizer-se, tal como a Escritura, que Cristo é a razão da nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Mas, para mim, e em nome de toda a ouvidoria de Ponta Delgada, creio que a verdadeira razão da nossa esperança para 2024 é acreditarmos nesta humanidade. A encarnação celebra isso mesmo, o desejo de Deus de se unir à humanidade, de tornar a humanidade algo de bom. E por isso a nossa esperança neste momento é verificar que ainda há esperança na humanidade. E enquanto houver esperança na humanidade, o planeta, a Igreja, todos temos futuro. Da ouvidoria da Lagoa, Padre Rui Silva. Que a Igreja seja um viveiro de esperança no mundo e que o mundo promova as cores da esperança, da alegria, de um novo modo de estar e de amar a vida. Da ouvidoria de Capelas, chega-nos a mensagem do Padre Horácio Dutra. Desejo a toda a Igreja dos Açores, de forma particular a ouvidoria de Capelas, um santo e feliz ano novo. Possamos ter a alegria de caminhar juntos e, ao fazermos caminhos juntos, possamos viver o sentido profundo da fé, na vivência da caridade e a esperança daquilo que nos une ser maior que o mar que nos separa, para que possamos levar àqueles que estão mais longe, aqueles que vivem momentos atribulados da sua vida, com momentos de saúde, do desespero, do desemprego, os jovens que muitas vezes esqueceram de sorrir, as crianças que perderam o seu olhar de ternura. Possamos levar esta esperança do mundo novo, do mundo melhor, que é a alegria de Jesus Cristo, que nasceu em Belém e que nos leva a viver a partir do presépio, para cada presépio construído em cada pessoa, em cada lar, e que o Natal assim seja todos os dias deste 2024, possamos levar esta esperança do mundo melhor, do sorriso, do abraço de Cristo. Agora a mensagem do Padre José Borges, ouvidor de Vila Franca do Campo. A razão da minha esperança para a Igreja em 2024 é que a minha própria esperança não falte. Ela é a ciência da paz e a fonte da alegria. Ela é a melhor companhia da viagem da vida. Ela que revigora as minhas forças. Que ela não se esgote, para que eu contribua na obra do reino que Jesus nos desafia a construir todos os dias. A minha esperança em relação ao mundo é que a fé ilumine os corações dos governantes, para que se instaure a paz mundial e as pessoas se encham do amor de Deus. Boas festas. A mensagem do ouvidor da Ribeira Grande, do Padre Vítor Medeiros. Jesus Cristo é sempre a razão da nossa esperança cristã. Em 2024, desejo que a Igreja e o mundo possam deixar-se invadir pelo seu espírito de contradição, que saibamos escutar Jesus e nele nos inspirar e inquietar para não nos instalarmos, que saibamos nos deixar seduzir e seguir a sua sabedoria feita de ternura e amor na vivência como e entre irmãos, que nunca nos esqueçamos da sua mensagem, que nós e o mundo saibamos ser memória e testemunho do seu exemplo. Espero que a Igreja no mundo, no próximo ano, continue e intensifique o seu papel de construir pontes entre os homens e Deus e entre os homens uns com os outros. É a esperança profética de Isaías, de sermos homens e mulheres de boa vontade e que a terra se encha do conhecimento do Senhor. Padre André Rezendes, ouvidor da povoação. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Queridos amigos, mais um ano já passou e o início do novo ano 2024 oferece-nos a oportunidade de olharmos com alegria, com discernimento, com entendimento e coragem para o ano que passou
e também com esperança para o ano que está a chegar. É um excelente momento para pararmos, para olharmos para nós mesmos, para os outros e com certeza para Deus. O problema de hoje é que muitas pessoas costumam deixar Deus em segundo plano e o resultado é uma vida embaraçada, enrolada, atrapalhada em muitos sentidos. O Salmo 34 ensina-nos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Confia no Senhor Jesus e ele cuidará dos detalhes da tua vida no ano vindouro. Que Deus nos abençoe neste novo ano e nos faça prosperar nos planos que estamos a traçar. Este é um momento oportuno para refletirmos também sobre o ano que passou. Com certeza, muitas coisas boas e menos boas nos aconteceram, mas sem todas elas e em todas elas também tivemos a experiência que marcou a nossa vida para sempre. Fez de nós algo diferente. Para nós que cremos na soberania de Deus, nada nos acontece por acaso. Em Deus não há coincidências. Em Deus tudo é providência. Tudo tem um fim proveitoso. Aliás, São Paulo ensina-nos na carta aos Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes não entendemos certos acontecimentos que se passaram conosco, mas mesmo assim devemos ter o espírito da gratidão a Deus Pai, pois temos a consciência de que Ele, na sua sabedoria infinita, controla todas as coisas e olha por cada um de nós. Então, neste início de ano, neste novo livro com 365 páginas em branco, sem querermos nem pretendermos rasgar ou riscar alguma coisa, saibamos viver a favor do tempo, sabendo que perder tempo é desperdiçar a vida e correr contra o tempo é maltratar o nosso coração. Desejo a todos um abençoado 2024, pleno das graças de Deus, com a nossa alegria para todos, com todos e em todos, caminhando de mãos dadas, na certeza de que ninguém pode ficar para trás. Da ouvidoria de Fenais de Vera Cruz, o padre Francisco Rodrigues. Irmãos, amigos na fé, estamos a ver um tempo magnífico que é o Natal, em vésperas de Ano Novo, em que nos apresenta o grande desafio da esperança, nesta preparação que o Papa Francisco nos convida para o Jubileu da Esperança. E naturalmente que para alcançarmos a esperança é necessário este encontro constante com Cristo. Ele é que é a fonte da esperança. E por isso mesmo a esperança não está em nós mesmos, mas nele. Daí que só poderemos alcançá-la com este encontro íntimo com Jesus Cristo, que depois se revela na comunidade. Ninguém está sozinho e por isso ninguém alcança a esperança sozinho. A esperança só alcança-se em comunhão com a comunidade. Por isso, irmãos, continuação de umas boas festas e um bom ano novo, cheio de esperança. Da ouvidoria da Graciosa temos também a mensagem do padre Rubén Pacheco. Para este ano de 2024, a razão da minha esperança para a Igreja e para o mundo vai se centrar na nossa capacidade de irmos convertendo o nosso coração e o nosso olhar para começarmos a ver as coisas conforme a perspectiva de Deus e não só conforme a nossa. Tal como os reis magos que viram a estrela e com os seus conhecimentos e sua experiência conseguiram ir ao encontro de Jesus, também nós só conseguiremos seguir essa estrela na nossa vida se tivermos a esperança. Uma esperança que não é só por palavras, mas por obras. Uma esperança que é a manifestação do amor do tempo, uma esperança que faz mover a nossa alegria e o nosso amor. E só conseguiremos fazer se conseguirmos ver os acontecimentos da nossa vida mais além daquilo como eles são, não conforme aquilo que nós pensamos, mas conforme a vontade de Deus. A todos vós, um santo ano 2024. Padre Carlos Espírito Santo, ouvidor de Santa Maria. Em primeiro lugar, saúdo a todos aqueles que nos escutam através deste meio. Em relação à pergunta, qual a nossa esperança para 2024, para a Igreja e para o mundo, é e será sempre Jesus Cristo. Agora, o nosso desejo é que possamos vivê-lo nas comunidades, nos movimentos, nas associações, com mais intensidade, com mais vida, com mais alegria, com mais comunhão, que possamos
até mesmo chegar e dialogar com aqueles que não comungam a mesma fé e com aqueles que se afastaram dela por alguma razão. Façamos o convite de novo a regressarem, a dialogarem conosco. Não esquecendo a célebre frase de João 23 que nos dizia: procuremos aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. Que possamos todos caminhar rumo ao mesmo objetivo, que é o reino dos céus, nesta peregrinação da vida e da fé. Desejo a todos um feliz e próspero Ano Novo 2024. São os votos da ouvidoria da Ilha de Santa Maria. Da ouvidoria das Flores chega-nos a mensagem de Monsenhor José Constância, ouvidor das Flores. Acho que entramos em 2024 no mundo e na Igreja em tempos muito difíceis e de grande crise. Neste quadro de perplexidades, a pergunta que podemos lançar é esta: há lugar para a esperança? Mesmo no nosso meio, com que fundamentos e com que expressões? Temos de ir às causas dos problemas atuais e das faltas de esperança das pessoas, mesmo nas nossas ilhas. A luta para viver a esperança na crise com todo o povo neste ano de 2024 está, para mim, no projeto de Cristo e na visão cristã que tenho do mundo e que procuro concretizar a cada dia. Mas, cada ano diz-me que o tempo termina na eternidade e o homem em Deus. Da ouvidoria do Pico, a mensagem do padre João Neves. A minha esperança para a Igreja e para o mundo no próximo ano 2024 é de que a Igreja continue a ser sinal visível de Jesus Cristo, que nasceu em Belém, que caminhou e que se ofereceu por nós no Calvário e que ressuscitou e está vivo no meio de nós. Um testemunho de humildade, de alegria, de fraternidade, onde todos, como disse o Papa Francisco em Lisboa em agosto passado, tenham espaço, tenham lugar, tenham voz, tenham vida. Para o mundo, desejo que as guerras que continuaram em 2023 ou que se iniciaram neste ano, que agora finda, terminem. Que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria nos corações e na vida de todos os povos da nossa terra. Que 2024 marque a diferença na perspectiva da paz e da alegria para as crianças, para os homens, para as mulheres, para as pessoas do nosso mundo e do nosso tempo. Da ouvidoria da Praia da Vitória chega-nos a mensagem do padre Moisés Rocha. Em cada ano as esperanças são sempre novas diante de um mundo de possibilidades. Que neste novo ano saibamos todos aproveitar essas possibilidades para crescermos não só como pessoas, mas também como Igreja. E terminamos esta sessão de mensagens de Bom Ano Novo com a mensagem do padre Jacob Vasconcelos, ouvidor de Angra do Heroísmo. A razão da minha esperança para a Igreja e para o mundo neste novo ano de 2024 é Cristo. De facto, é Ele que ilumina cada homem e mulher e pode transformar os corações que a Ele aderem livremente e podem ser fermento numa sociedade que se quer mais justa, humana e fraterna. Os desejos para 2024 dos ouvidores da Diocese de Angra. E neste programa de fim de ano vamos receber neste espaço de rádio os colegas de Serviço Diocesano da Comunicação para juntos fazermos um balanço deste ano 2023 no contexto da Igreja, tanto nos Açores como na Igreja no mundo. Carmo Rodeia, diretora do Serviço Diocesano das Comunicações Sociais da Igreja e porta-voz da Diocese de Angra, cônego Ricardo Henriques, que até há bem pouco tempo liderou também este serviço por diversos anos. Obrigada aos dois por estarem connosco neste espaço de rádio. 2023 foi um ano dinâmico e com muitos pontos de destaque
destaque para a Igreja nos Açores e também em Portugal. Começou com a chegada de Dom Armando à Diocese em janeiro, em clima de grande festa. Foi um dia muito aguardado e a grande presença de civis e autoridades trouxe que sinal? E passo a palavra à Carmo Rodeia. O que é que nos disse aquela enchente em Angra para receber o novo bispo depois de um ano de sede vacante? Boa tarde a todos. De facto, disse-nos que tínhamos bispo, não é? Que acabou a sede vacante e que finalmente tínhamos um timoneiro. Eu costumo brincar e dizer que o bispo não é o tudo da diocese, mas faz o todo da diocese. E a chegada do Sr. Dom Armando e, sobretudo, toda a festa e o clima festivo que envolveu essa chegada foi, por um lado, uma tarde sede por quase 2 anos sem bispo, mas, ao mesmo tempo, uma grande esperança na pessoa que o Papa nos enviou para os Açores e que logo na primeira mensagem deixava sinais de claro de que era uma pessoa especial, uma pessoa que viria promover a comunhão eclesial na Igreja Insular, e isso era para nós um grande sinal de esperança, e eu penso que a presença massiva de tantos bispos diocesanos, bispos auxiliares, das autoridades civis, militares, políticas, dos movimentos de apostolado da Igreja e de tantos presbíteros da Igreja açoriana foram justamente a prova desta comunhão que se quer numa dinâmica eclesial, e, portanto, penso que esse foi o principal sinal e foi a principal esperança que nos trouxe o ano novo de 2023, 15 de janeiro deste ano. Também com o Bispo Dom Armando veio um grupo de jovens da Diocese do Porto. Isto foi uma espécie de indicação do que viria e da prioridade que Dom Armando sempre deu aos jovens. Eles vieram voluntariamente à entrada do Bispo Dom Armando na Diocese de Angra. Vieram visitar também a ilha, inclusivamente ele fez questão de estar pessoalmente com estes jovens. Isto trouxe também sinais a quem ainda não conhecia Dom Armando. A presença dos jovens, de facto, foi massiva e foi muito interessante verificar esse desejo da juventude do Porto também dizer presente na tomada de posse do Sr. Dom Armando. Repare, no início de 2023 estávamos todos muito empolgados nas dinâmicas da Jornada Mundial da Juventude e a preparação já vinha de trás e, portanto, esta presença também era um sinal de envolvimento e de compromisso não só dos jovens com a Igreja, mas também do Sr. Dom Armando perante os jovens, e isso foi bastante visível ao longo deste ano. A primeira prioridade, aliás, no discurso, na homilia, digamos assim, na homilia da celebração de entrada na Sé Catedral, o Sr. Dom Armando elegeu como prioridade a juventude e depois concretizou-a deslocando-se a todas as ilhas para celebrar o sacramento do Crisma, que era algo que já não acontecia há algum tempo na Diocese, e a preceder as celebrações ele procurou encontrar-se sempre com os grupos de jovens. E, portanto, isto significava não só eleger como prioridade a juventude, mas dizer aos jovens que conta com eles, contava em 2023 e conta com eles para construir esta igreja em caminho que nós estamos a fazer todos os dias na Diocese de Angra. E, portanto, eu penso que foi um sinal muito interessante, mas não foi apenas um sinal que se esgotou naquele momento. Veja-se, por exemplo, a subida à Montanha do Pico e neste evento, neste acontecimento, digamos assim, mas que depois consubstanciou-se na assunção de um outro compromisso, o Pacto da Montanha.
Depois, a participação do Sr. Dom Armando junto dos jovens na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Foi muito interessante ver o envolvimento que ele procurou ter com os mais de 900 jovens açorianos, pernoitando com eles na noite da vigília para o dia do principal, digamos assim, da JMJ, que foi depois a celebração da missa do envio da nova JMJ na Coreia. Dizia eu que o Sr. Dom Armando procurou estar sempre com os jovens açorianos e procurou estar sempre envolvido com eles, inclusivamente pernoitando no recinto do Parque Tejo. Portanto, são sinais, mas mais do que sinais, é esta vontade que subjaz às suas atitudes, às suas palavras, no sentido de envolver os jovens, procurando, no fundo, aquilo que o Papa também nos convidou sempre, que é integrar todos. E todos também são os jovens. Obrigada, Carmo. Cônego, Padre Ricardo Henriques, também para o clero diocesano, a chegada de Dom Armando foi uma dádiva que já era muito aguardada. O clero açoriano estava a precisar deste timoneiro? Eu penso que sim, porque na verdade, fosse quem fosse, a verdade é que não há igreja sem bispo, não é? E, portanto, a chegada do Dom Armando naturalmente representou uma lefada de ar fresco para a igreja diocesana, e a verdade é que quando chega um bispo novo, há sempre aquele sentido de esperança que alguém novo traz, porque significa que é possível um novo impulso, que é possível a redescoberta de novas motivações para continuar esta missão que o Senhor dá à Igreja e que se verifica em cada diocese, em cada igreja particular. Evidentemente que sempre haverá sensibilidades diferentes na Igreja diocesana, e a nossa não é diferente das outras desse ponto de vista. Houve até ao longo deste ano inúmeras mudanças, mesmo ao nível do clero e tudo. Naturalmente uns gostaram, outros não terão gostado tanto, mas a verdade é que vê-se claramente que há este impulso, esta vontade de ir em frente, e que, portanto, a presença do Dom Armando na nossa diocese, também pela sua personalidade, pela proximidade que ele tem em relação às pessoas, também pelo modo como ele sempre exerceu a sua vida pastoral, enquanto pároco, muito próximo das pessoas, portanto não é um bispo de gabinete. Tudo isto naturalmente traz uma esperança, porque a Igreja, para se renovar, é preciso levar a mensagem às pessoas, e nomeadamente aos jovens, como a Carmo acabou de dizer, para que realmente a Igreja se renove. E eu penso que sim, que o Dom Armando é realmente trouxe realmente sinais de esperança para a nossa Igreja diocesana, não haja dúvida. Mostrou desde a sua chegada preocupação com o clero açoriano e nomeou inclusivamente um vigário episcopal para o clero. Foi uma das muitas mudanças de Dom Armando. Carmo, isto pode ter, estas mudanças eram necessárias, mas isto pode também ter criado aqui já algumas fricções, digamos assim. Eu preferia ver a questão pela positiva, e a positiva é a preocupação em ter alguém que faça um acompanhamento mais próximo do clero e, portanto, a criação de um vigário episcopal para o clero, que não é propriamente uma novidade do Sr. Dom Armando. Recordo que o Dom António de Sousa Braga também teve um vigário para o clero, e portanto, aliás, penso, e o Padre Ricardo poder-me-á dizer se é verdade ou não, que o Monsenhor José de Lima foi o último vigário episcopal para o clero. Para o clero, exatamente, sim. Que eu me lembro foi, exatamente. Exatamente, e portanto não é propriamente uma novidade. Isto significa, sim, antes de mais, uma preocupação
e a procura de ter alguém mais próximo do clero que faça esse acompanhamento do clero em todas as suas vicissitudes e portanto, parece-me que este desafio de ter sempre alguém mais próximo também, no fundo, acaba por prolongar esta proximidade que o padre Ricardo referiu como uma das características deste episcopado e, portanto, de toda a equipa que está em redor do Senhor Bispo. E, portanto, sim, é um sinal, é mais um sinal de facto de esperança, por termos, nós sabemos muitas vezes, e diz-se popularmente que as coisas não andam se os senhores padres não quiserem e não estiverem bem. E, portanto, a criação de um vigário episcopal para o clero também significa percebermos mais concretamente e com maior proximidade os problemas que os senhores padres têm e tentar resolvê-los de forma a que eles sejam, de facto, pastores comprometidos e pastores dedicados, porque a Igreja, e eu vou fazer aqui uma frase que parece uma frase feita, mas a Igreja somos todos nós. E, portanto, temos que estar todos bem e comprometidos uns com os outros. E, por isso, eu entenderia a criação desta vigararia, que até me parece bem mais interessante do que vigararias territoriais. Diria que foi mais um sinal positivo deste episcopado. E foi, aliás, também manifestado o interesse da recriação desta figura por parte de todo o clero diocesano. Depois, logo a iniciar também a missão, Dom Armando teve de lidar imediatamente com o resultado do relatório dos casos de abusos sexuais em Portugal. Como é que se gere esta situação acabado de, digamos, aterrar literalmente numa diocese? Bom, eu atrever-me a dizer que a Diocese de Angra, nesse aspecto, foi exemplar. No dia em que a Comissão Independente apresentou as conclusões do seu relatório, houve uma conferência de imprensa do Sr. Dom Armando, em São Miguel, a dar conta daquilo que tinha que ser dado conta, ou seja, que a Diocese de Angra olhava para este relatório com muita vergonha e que colocava as vítimas em primeiro lugar e estas eram as suas prioridades. E, portanto, deste ponto de vista foi exemplar. E foi exemplar também no seguimento da apresentação da lista com os nomes referenciados para, sobre alegados envolvimentos em abusos de menores, afastando preventivamente do exercício público do Ministério, dois sacerdotes, um em São Miguel e outro na Ilha Terceira. E, de facto, penso que a Diocese como um todo e o Sr. Dom Armando em particular estiveram bem a gerir, digamos assim, esta hecatombe que foi para todos nós um vexame e que nos deve envergonhar a todos, porque um só abuso deve nos fazer corar de vergonha, porque estamos a inverter aquilo que nos diz o Evangelho e aquilo em que acreditamos. E, portanto, deste ponto de vista, eu diria que a Diocese de Angra também aqui andou bem, naturalmente que por orientação do Sr. Dom Armando, mas também com a colaboração de todos os sacerdotes, e é de sublinhar que, e da própria Comissão Diocesana de Proteção de Menores, que também teve aqui um papel e continua a ter um papel extremamente importante no acompanhamento destas situações, e tanto é que ainda durante este verão houve mais um caso sinalizado e foram tomadas as medidas adequadas, afastando, neste caso, um leigo da Igreja, onde prestava serviço e colaborava. Portanto, esta resposta assertiva, rápida e clara relativamente à tolerância zero, que não são apenas palavras, mas sim atitudes consequentes, mostram que, de facto, a Diocese está particularmente empenhada a que os casos que existiram ou que possam vir a existir não terão qualquer
não terão qualquer respeito por parte da Diocese e, portanto, as instâncias próprias agirão logo em conformidade. Em julho, mais um momento em que os olhos estiveram postos na Diocese de Angra, com a subida ao pico pelos jovens açorianos, acompanhados, desafiados pelo bispo diocesano. Aliás, este ponto alto que foi seguido com grande interesse pela comunicação social nacional. Acredita-se que foi aqui que o bispo de Angra conquistou a opinião pública, na vossa opinião, Padre Ricardo? Até mesmo pela sua forma física, porque eu não fui, mas ao que parece a Carmo foi, e até poderá confirmá-lo, ele era dos primeiros da frente, portanto estava em boa forma física. Envergonhou-nos. Não há dúvida. Não há dúvida. Também foi, Padre Ricardo. E a Tatiana também foi. Envergonhou-nos. E eu não subi. Não haja dúvida que sim, que isso significou a tal proximidade, para além, pronto, do significado que tem ir ao ponto mais alto de Portugal, com toda a simbólica que isso tem, e ter lá celebrado, acompanhado pela comunicação social nacional e não apenas pela diocesana. Essa significação é muito abrangente e toca realmente todas as sensibilidades, inclusive fora da Igreja, e eu creio que isso deixou claramente uma imagem muito positiva do Senhor Dom Armando para todos, para além da significação do facto em si, integrado na semana imediata, ou nos dias imediatamente anteriores ao início da JMJ. Eu estou convencido que realmente a pergunta que a Tatiana faz todo o sentido, realmente, porque deixou uma boa imagem do Sr. Bispo, por todas as razões. Carmo, para quem trabalha na comunicação da Diocese de Angra, este trabalho, apesar de toda a logística, acabou por fazer metade do trabalho, digamos assim. Portanto, foi dar a conhecer a pessoa que era Dom Armando, e a partir daí a comunicação social fez o seu trabalho, que foi tirar as ilações, e isso foi benéfico para a imagem da Diocese, digamos assim. Sim, do ponto de vista comunicacional, é óbvio que um evento desta natureza, um acontecimento desta natureza, era sempre interessante. Estávamos a falar da subida ao ponto mais alto de Portugal, e fazer o envio dos jovens açorianos a partir desta montanha era, obviamente, só por si já algo que tinha valor notícia. Mas mais do que este acontecimento ter validado uma boa imagem do Sr. Dom Armando e da Diocese, eu acho que o que importa aqui retirar é que este evento ou este acontecimento chancelou um compromisso dos jovens para o futuro, ou seja, ele não se esgotou em si próprio. Os jovens que subiram à Montanha do Pico e os que ficaram cá em baixo, porque não podiam subir os 900 que iam a Lisboa, assinaram um pacto, o Pacto da Montanha, que os implica num compromisso pela defesa da casa comum. E isso é o que resulta desta subida ao pico, que é este compromisso, esta sensibilidade, esta atenção dos jovens açorianos diante deste flagelo que são as alterações climáticas, de comportamentos que o homem teima em continuar e persiste em ter, no sentido de destruir a casa comum. E há aqui uma sensibilidade acrescida dos jovens açorianos, que ainda vivem num pequeno paraíso da terra, não é? Mas que todos os dias fica cada vez mais comprometido. E eu tive já a oportunidade de experienciar dois momentos, um na terceira, no Dia Mundial da Juventude, na Solenidade do Cristo Rei, no dia 26 de novembro, e outro agora no Nordeste, recentemente, antes do Natal, creio que no dia 16, ou no dia 15 à noite, melhor dizendo, em que os jovens se comprometeram na plantação de 2 árvores para sinalizar justamente este compromisso. E, portanto, sim, a subida à Montanha do Pico foi importante, foi impactante pela espetacularidade do caminho, mas teve também toda uma simbólica à volta que vai muito para além deste simbolismo a esgotar-se no acontecimento. A simbólica do caminho, que do ponto de vista da catequese, do compromisso, é muito importante,
subimos à montanha, mas o mais importante é o que trouxemos da montanha e como é que vamos aplicar isto. E desde logo tivemos um caderno de encargos concreto, que é este Pacto da Montanha, mas o caderno também de encargos de, a partir das dificuldades do caminho, nós falarmos uns com os outros e em comunhão tentarmos vencer as dificuldades do caminho cá em baixo. E, portanto, eu acho que, de facto, este evento marcou muito a Diocese por vários motivos, não só para reforçar esta ideia de abertura daquilo, como nós costumamos dizer habitualmente, fora da caixa, daquilo a que estamos habituados a ver um bispo fazer, mas, sobretudo, esta ideia de compromisso. Depois, JMJ em Lisboa, um mês de agosto em que, depois de tantas polémicas, a JMJ aconteceu e podemos dizer que fez esquecer todas as polémicas, todas as notícias negativas da logística, de antevisão. A Igreja em Portugal saiu bem nesta fotografia? A Igreja saiu bem, não haja dúvida nenhuma. É claro que o facto de ter saído bem não vai apagar as notícias más que existiram antes, evidentemente, mas a boa organização, a participação, aqueles momentos fortes com uma grande densidade espiritual, as celebrações eucarísticas, sobretudo a vigília, e tudo o que foi vivido à volta disso, que muitas vezes não aparece na comunicação social, não haja dúvida que criou um impacto muito forte na Igreja em Portugal e mostrou realmente, sobretudo a partir daquele slogan do Papa, todos, 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 tudo isso foi revelador, não é, de uma mentalidade nova que é preciso ter na Igreja para realmente irmos todos ao encontro de todos. Carmo, acompanhou mais de perto a JMJ em Lisboa. Como é que Portugal ficou nesta fotografia? Eu acho que todos ficámos bem na fotografia, para responder assim de uma forma direta à Tatiana. Eu acho que houve de facto uma mobilização enorme dos jovens. Os jovens disseram presente e, portanto, aquele 1,5 milhão de jovens que esteve na vigília e depois no dia da missa do envio, no dia 6, mostrou bem que os jovens, afinal, querem saber de Deus e ainda se conseguem mobilizar em torno de Deus. E isso é importante, e isso foi importante porque do ponto de vista até da própria afirmação da Igreja, nós habitualmente dizemos que a Igreja é coisa para velhos, olhamos para os bancos da Igreja, estão vazios e perguntamos onde é que estão os jovens. Bom, eles nesse dia e nessa semana disseram presente, mas disseram presente nessa semana como disseram nas semanas anteriores, quando se mobilizaram, quando acolheram jovens de outros países, quando se mobilizaram em catequeses para fazer a sua preparação espiritual. E, portanto, agora a grande questão é o que é que sobra desta Jornada Mundial da Juventude e desta disponibilidade e desta generosa disponibilidade, diria assim, dos jovens para o futuro. E eu penso que é aí que está o grande desafio. Vencemos o primeiro desafio da mobilização, vencemos o segundo desafio de ter boas imagens e de termos um momento bom para mostrar. Agora resta saber o que sobra disto. Eu quero acreditar e estou firmemente convencida de que sobra muita coisa, porque este empenho, esta generosa disponibilidade dos jovens para acolher e para viverem a sua fé tem que ter um fruto, não é? E daquilo que nós vamos ouvindo de todos os jovens que participaram, a semente ficou lá. Agora resta saber se nós, Igreja, vamos ter condições para agarrar e fazer medrar esta semente que ficou nos jovens, dando-lhes lugar, dando-lhes espaço para que eles possam
continuar a ser protagonistas dentro da Igreja. Estamos praticamente a esgotar o nosso tempo, mas ainda tenho aqui 2 temas e apelo à vossa capacidade de síntese para estes 2 temas, mas têm que ser abordados neste balanço de 2023. Em outubro tivemos um sínodo dos bispos em Roma que foi inovador por incluir leigos, entre eles mulheres, mas também deixou um amargo de boca a quem queria mais conclusões nas ditas questões fraturantes. Carmo, como é que vê este passo deste sínodo e aquilo que ficou dele? Eu acho que é muito injusto nós dizermos que o sínodo ficou aquém, porque para já não podíamos esperar nada, porque isto é a primeira de 2 assembleias do sínodo. Depois há tantas coisas onde se deram passos absolutamente inacreditáveis. Desde logo a forma como o sínodo foi organizado. Nós deixámos de ter uma plateia com os senhores a falarem a partir de um palco para uma plateia, para termos mesas redondas. E a simbologia, a simbólica aqui, a forma também é importante. Portanto, nós estivemos efetivamente a trabalhar em grupo. Eu lembro que as conclusões que vieram de Roma, quer na Carta ao Povo de Deus assinada pelos leigos, e foram muitos os que participaram, e todos tiveram direito ao mesmo voto. Ou seja, pela primeira vez também estiveram mulheres, como a Tatiana disse, estiveram leigos, e todos estiveram no mesmo pé de igualdade. Inclusivamente havia aquela mesa onde estava o Papa, que estava sentado numa cadeira de rodas, à mesa, tal qual como todos os outros participantes e todos os outros membros daquela mesa. Portanto, isso foi uma grande inovação. Foi uma grande inovação. Foi uma grande inovação, a forma como se desenvolveram os trabalhos. Mas esta é a parte formal, mas até da parte da substância, há novidades bastante grandes neste caderno de encargos que nos deixa a síntese final dos trabalhos, nomeadamente com 81 propostas, 20 das quais desafiam completamente quer a teologia, quer a pastoral, quer o direito canónico, no que se refere aos ministérios ordenados, no que se refere à questão do diaconado, no que se refere à questão da integração do género. A palavra género aparece pela primeira vez num documento da Igreja, assumida como uma necessidade de ser estudada e de ser integrada. É óbvio que ninguém poderia estar à espera de soluções. As soluções poderão vir na exortação pós-sinodal, quando o Papa a escrever no pós-sínodo de outubro, na pós-assembleia, na segunda assembleia, que está marcada para outubro de 2024. E, portanto, o que eu diria é assim, o que há é um enorme caderno de encargos e nós, e quando digo nós, falo também da nossa igreja nos Açores, na nossa igreja insular. É o que fazer com este documento e como vivê-lo nos Açores. O sínodo, nós dizemos habitualmente que a sinodalidade faz parte do ADN de ser cristão, mas temos que dar corpo a isto. Não basta ficarmos nas palavras, e este caminho conjunto a que nos convoca, por exemplo, o nosso itinerário pastoral de 2023 a 2025, de caminharmos na esperança todos, a verdade, eu disse ao contrário, invertido, Padre Ricardo, não é verdade, porque o título do documento é Todos, caminhar na esperança, mas vai dar na mesma, aquilo que me parece é que, de facto, nós não podemos estar à espera, quando olhamos para os documentos e vemos apenas com uma determinada lupa, ou seja, vemos apenas os temas fraturantes da Igreja, como o acesso dos recasados à comunhão, a questão da integração dos homossexuais, a questão da ordenação das mulheres, etc. Naturalmente que quando olhamos para os documentos que saem do magistério e de assembleias como esta e não trazem resposta clara e evidente a estas questões, podemos sempre dizer assim, isto é mais uma vez a montanha pariu o rato. Mas, de facto, a montanha não pariu o rato, porque se lermos efetivamente o documento com atenção, e ele é muito denso, nós encontramos uma linguagem, uma abertura e um conjunto de propostas de reflexão que não são, assim, tão pouco inovadoras e não representam
um avanço muito significativo naquilo que é a terminologia e naquilo que é a linguagem da Igreja. Saibamos nós agarrar estas propostas e estudá-las. Agora, também reconheço que se calhar não temos neste momento teólogos à altura como tínhamos no Concílio Vaticano II. E, portanto, se calhar isso está a fazer com que as propostas que vêm desta Assembleia não sejam apenas propostas e fiquem no papel e não consigamos dar o passo seguinte. Mas isso é outra questão que a exortação pós-sinodal do Papa nos dirá e à qual responderá. Terminamos este ano civil e a Diocese arranca o novo ano pastoral com um itinerário para os próximos 2 anos. O que é que se espera desta proposta da Diocese de Angra? Padre Ricardo? Bem, pois o que se espera é que as pessoas, nomeadamente os colegas sacerdotes e os leigos mais empenhados, possam todos, digamos assim, afinar pela mesma bitola e haver um empenho de todos para, ser possível, realmente caminhar em conjunto, caminhar juntos, porque isso é que define também o ser igreja. Eu penso que isso realmente é fundamental, não é cada um a puxar para o seu lado, mas é todos estarem focados no essencial para realmente podermos percorrer este caminho e chegarmos ao Jubileu da Esperança em 2025. Carmo, peço-lhe que seja muito sucinto. O que é que podemos esperar então destes 2 anos de novo itinerário na Diocese de Angra? Eu, antes do Natal, participei numa sessão Zoom também, mais ou menos assim como esta, numa coisa organizada pela Capela do Rato sobre o sínodo e o que fazer com este sínodo e como vivê-lo. E o padre Paulo Torroso, da Arquidiocese de Braga, que participou na Comissão de Comunicação desta Assembleia Sinodal, dizia que o importante agora era nós não ficarmos no entretanto preguiçoso. E é isto que eu receio que possamos ficar, é neste entretanto preguiçoso, em que achamos que isto é uma coisa lá de Roma, que isto é uma coisa que agora nos entretemos todos para refletirmos e para dar uma resposta de alguma modernidade dentro da Igreja. Não, o sínodo faz parte do nosso ADN e nós temos que caminhar todos juntos. E os problemas têm que ser enfrentados juntos. O caminho tem que ser feito em conjunto. Naturalmente não precisamos de caminhar todos ao mesmo ritmo, não precisamos de pensar todos da mesma maneira. Temos que respeitar os tempos e as ideias uns dos outros. Foi isto que se fez em Roma, foi esta postura de diálogo que se conseguiu em Roma em outubro, e eu penso que é isto que nós também cá, na nossa igreja local, temos que fazer. Como o padre Ricardo disse, rumo a 2025 é uma das metas temporais, depois a 2034, que é outra das metas temporais com os 500 anos da Diocese, mas sempre que é fazer caminho conjunto com todos, respeitando todos, independentemente das suas circunstâncias, independentemente das suas opiniões, independentemente dos seus ritmos. Estar no Corvo não é o mesmo que estar em São Miguel ou estar na Terceira, e esses ritmos temos que os respeitar e temos que trabalhar com aqueles que estão. Que é isso mesmo, que é caminhar em sinodalidade e em igreja. Muito obrigada aos dois por terem estado neste espaço de rádio. Já esgotámos largamente o nosso tempo desta conversa. Um grande 2024 para Carmo Rodeia e Padre Ricardo Henriques. Obrigada por terem estado connosco, e para os nossos ouvintes que estejamos também juntos nesta emissão de rádio todas as semanas em 2024, a esta hora na sua rádio. Muito obrigada por terem estado connosco e por continuarem em 2024. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.